E aí, vamos mergulhar nas origens dramáticas da Guerra de Troia. Nesta nossa análise de hoje, a gente vai destrinchar exatamente aquele momento cronológico onde a vontade dos deuses bateu de frente com as escolhas humanas, dando início a uma verdadeira catástrofe. Imagina ouvir isso. Essa profecia arrepiante da sacerdotisa Cassandra, que foi solenemente ignorada por todo mundo, prepara perfeitamente o terreno para nossa exploração. É a história de como um único ato de paixão, aquele impulso incontrolável, construiu a ruína de um império inteiro. É fascinante notar como o fim de tudo já estava escancarado antes mesmo da história começar. Bom, vamos para a parte 1, a promessa de Vênus. Olha só, para entender esse efeito dominó, a gente tem que voltar para bem antes dos amantes sequer se cruzarem. Tudo começa com o famoso pomo da discórdia. O Paris acaba ficando completamente obcecado pela Helena por um motivo muito simples. A deusa Vênus prometeu a ela para ele em troca desse prêmio. E não foi qualquer promessa, tá? A deusa garantiu para o jovem troiano que a Helena ia simplesmente largar o marido, a coroa, a riqueza, tudo por ele. E é exatamente essa garantia divina que planta aquela semente super perigosa na cabeça do príncipe. Avançando para a parte 2, uma visita real. A engrenagem do destino realmente começa a girar quando o oráculo de Delfos manda o Menelau, que é o rei de Esparta, lá para Troia. O objetivo? Recuperar os ossos de 2 antigos soldados. E o contraste desse encontro é um prato cheio para a ironia dramática. De um lado, a gente tem o Menelau super sincero, honrado, rasgando elogios pro Paris, de forma super hospitaleira. Do outro, Paris, já todo calculista, estudando as feições do rei, com as mãos suando frio de nervoso, antecipando a própria traição. É literalmente colocar intenções completamente opostas, dividindo a mesmíssima sala. E essa sequência diplomática de idas e vindas acaba pavimentando o caminho para o desastre de um jeito irretocável. O Menelau, na maior gratidão pela ajuda do Paris, convida o cara para retribuir a visita lá em Esparta. O rei Príamo acha ótimo e manda o Paris junto com Enéas. Gente, isso entrega de bandeja a desculpa perfeita para o Paris entrar em território espartano. O pretexto oficial era recuperar a tia dele, a Hesione, mas a gente sabe, a armadilha já estava montadíssima. Mas tem um detalhe que dá até um frio na barriga antes mesmo deles zarparem. A Cassandra solta um grito de alerta desesperado lá da beira da praia. E a reação da tripulação? Eles simplesmente caem na gargalhada e jogam aviso aos ventos. É aquele tema dolorosamente trágico da verdade sendo ignorada, né? O perigo estava ali, claro como o dia, mas a cegueira da ambição falou muito mais alto. E assim chegamos à parte 3, a flecha dourada do Cupido. Quando a comitiva chega em Esparta, o Menelau exige que a recepção seja, nada menos que lendária. E para essa ocasião, a Helena se prepara nos mínimos detalhes. Os relatos nos pintam uma imagem formidável, de uma beleza quase sobrenatural. Imagina cabelos negros como a própria noite, olhos brilhando como 2 esmeraldas e lábios naturalmente escarlates. Na hora que ela aparece nas docas todas enfeitadas, o Paris fica completamente atordoado. É como se a própria luz do dia desaparecesse perto do fulgor da rainha. É exatamente nesse ponto que a agência dos mortais é simplesmente sequestrada pelos deuses sem o menor aviso. O Cupido, filho de Vênus, estava esse tempo todo escondidinho atrás de uma coluna no porto, só esperando. E no momento exato ele solta a frase ditando o que ia acontecer e puxa a corda do arco, mirando direto na rainha. O destino implacável de todos os envolvidos começava a ser traçado ali. No exato milissegundo em que os olhos do troiano e da rainha se cruzam, a flecha certeira do Cupido, que traz a palavra paixão cravada nela, varre o coração da Helena. Isso acende um fogo interno nela que é ardente e agonizante. Durante o banquete que vem a seguir, ela mergulha num dilema silencioso e inevitável, quase como se estivesse presa num transe, vivendo um sonho acordada mesmo, sabe? O que nos leva à parte 4, a oportunidade perfeita. Depois daquele banquete enlouquecedor, a Helena tenta de tudo para evitar o Paris. Ela está completamente aterrorizada com esses sentimentos novos. Só que aí, os fados dão um empurrãozinho final. O Menelau é chamado às pressas para Creta, para o funeral do avô dele. Ele arruma as coisas e parte, deixando a Helena sozinha em casa, com a ordem expressa de que ela deve entreter os hóspedes para que eles não sintam falta dele. Sério, a tempestade perfeita acabou de se formar dentro do Palácio de Esparta. E assim a gente cai na parte 5, a fuga infame.
Com o Menelau bem longe e um céu noturno supercarregado de nuvens, o confronto obriga esses dois mortais enfeitiçados a encararem a realidade. O Paris encurrala a Helena no escuro e joga a culpa da audácia dele nela, ou melhor, na embriaguez que a beleza dela causou. Eles abrem o jogo sobre o medo profundo dessa obsessão, confessando a sensação de que 1000 olhos profanos estão espionando os dois na escuridão. E aí não tem jeito. No ímpeto incontrolável, eles sucumbem ao desejo e selam o destino com beijos sôfregos. A decisão de fugir para Troia acontece numa velocidade febril, antes mesmo dos cavalos de fogo de Apolo trazerem o dia. Num delírio total, o Paris ainda sugere que levem os tesouros do reino junto. A Helena dá uma recuada no início, mas depois cede, soltando uma frase impressionante. Um crime, 2 crimes. Ora, avante! Ela tem plena consciência de que o passo fatal foi dado e que não dá mais para voltar atrás. O que nos traz a nossa última parte, a seção 6, uma profecia ignorada. Lembra das profecias esquecidas lá do começo? Pois é, elas voltam com tudo num contraste que é no mínimo assustador, marcando o clímax da nossa narrativa. De um lado a gente tem a ignorância anestesiada dos amantes fugindo pelo mar, a Helena aninhada entregando a sorte dela aos deuses numa passividade total. Mas, cortando para o outro lado do mundo, lá em Troia, a Cassandra está coberta de cinzas no templo de Júpiter, gritando desesperada no meio da chuva que a hora da perdição chegou. E as pessoas em volta, alheias, apenas zombam dela. A ruína definitiva da cidade começou exatamente ali. E isso deixa a gente com uma grande provocação final. Depois de destrinchar toda essa engrenagem do destino, será que a influência divina realmente serve como desculpa para a traição? Ou foi a paixão cega, essa força totalmente humana e descontrolada, a verdadeira e única arquiteta por trás da queda do império? Fica aí essa reflexão super profunda sobre a nossa própria responsabilidade e o poder devastador do desejo. É um convite para a gente continuar sempre buscando entender as nuances dessas narrativas que, por incrível que pareça, nunca envelhecem.